Olá, ovelha! Que bom ter você aqui! Eu sou Fabiana, do Ovelha Peregrina, e nós chegamos ao capítulo 6 de Gênesis. Se você tem acompanhado essa série desde o início, conta pra gente aqui nos comentários como tem sido essa jornada pra você. E não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém. Então vamos lá? Você tá preparada? Bom, a gente vai falar aqui do começo da narrativa do dilúvio, né? E quando a gente pensa no dilúvio, para muitas de nós, a imagem que vem à mente é de uma arca cheia de animais fofos, um arco-íris no céu. E essa imagem não está errada, mas ela é pequena demais para a grandiosidade da narrativa. Gênesis, dos capítulos 6 ao 9, não foi escrito para ser uma história infantil sobre bichinhos sendo salvos. Moisés registra um dos acontecimentos mais marcantes de toda a história da redenção. Aqui nós encontramos um Deus que julga o pecado, preserva sua criação e mantém viva a promessa da salvação. Antes de ser uma história sobre a arca, essa é uma história sobre o caráter de Deus. Até aqui, Gênesis nos conduziu por um caminho de crescente tensão. Se você perceber, no capítulo 1, Deus ali contempla a sua criação e declara que tudo é muito bom. A gente vai para o capítulo 2 e vê Deus estabelecendo uma relação de aliança com o homem, vivendo em comunhão com ele. No capítulo 3, vemos o pecado entrando no mundo, e aí logo vem uma progressão, porque no capítulo 4, essa rebelião transborda para a família, sociedade e para a cultura. No capítulo 5, a gente vê um refrão repetido: e morreu, e morreu, e morreu. Agora, no capítulo 6, Moisés nos mostra para onde esse caminho conduziu. O pecado já não aparece mais em atos isolados. Ele se espalhou de tal maneira que alcançou toda a terra. O próprio livro de Gênesis apresenta o dilúvio como um marco na história. Antes do dilúvio, a gente acompanhou a humanidade desde a criação, e depois dele a gente vai ver uma nova etapa, da qual surgirão povos e mais adiante a nação de Israel. Não é por acaso que Moisés dedica tantos capítulos a esse acontecimento aqui. E para compreender o restante da história bíblica, Israel precisava compreender o que aconteceu ali no dilúvio, e nós também precisamos entender. Mas o propósito dessa narrativa não é apenas contar um evento passado, ela responde a perguntas que continuam sendo feitas por todas as gerações. Por que o mundo é marcado pela violência, pela corrupção, pela morte? Como que Deus reage diante da maldade humana? Ele permanece indiferente ou ele intervém na história? E ao responder essas perguntas, Gênesis 6 nos revela duas verdades que caminham juntas do começo ao fim da narrativa. Deus leva o pecado a sério e por isso o julga. Mas esse mesmo Deus também preserva, pela graça, a linhagem da promessa. Mesmo quando a terra está completamente corrompida, Deus continua conduzindo o seu plano de redenção. Deus é misericordioso. E antes da gente entrar no texto, vale observar um detalhe importante. O relato do dilúvio não é exclusivo da Bíblia. Povos do Antigo Oriente Próximo também preservaram histórias sobre uma grande inundação. A mais conhecida delas está presente na epopeia de Gilgamesh, já ouviu falar? É uma antiga história da Mesopotâmia. E à primeira vista, isso pode parecer um problema para quem lê a Bíblia, mas na verdade acontece exatamente o contrário. Porque o fato de diferentes povos conservarem lembranças de um grande dilúvio sugere que um acontecimento dessa magnitude marcou profundamente a memória da humanidade. Então, quando um evento que transforma completamente a história de um povo acontece, é natural que a sua lembrança ela seja transmitida de geração em geração. Ainda que com o passar do tempo, diferentes culturas acrescentem os seus próprios elementos de interpretações. E é justamente aqui que o relato de Gênesis se destaca. Porque nos mitos mesopotâmicos, os deuses agem movidos por caprichos, disputas, medos. Em uma das versões, a humanidade é destruída simplesmente porque faz barulho demais e incomoda os deuses. Durante o dilúvio, essas divindades aí elas entram em pânico diante da própria tempestade que elas desencadearam e surtam. O relato bíblico já é totalmente diferente. Em Gênesis existe um único Deus soberano, ele não perde o controle da criação, ele não age por impulso e nem por rivalidade com outros deuses. O dilúvio não acontece por um capricho divino, mas como uma resposta santa e justa à corrupção moral da humanidade. Ao mesmo tempo, esse mesmo Deus preserva Noé, sua família e a criação, porque permanece fiel à promessa desde o Éden. Perceba então que Moisés não está apenas contando que houve um dilúvio, ele está contando a história verdadeira. Ele está corrigindo a narrativa, as narrativas ao redor, e ele está ali ajustando o foco para a verdade. Ele está ensinando quem é o Deus que governa a história. Enquanto os povos ao redor de Israel explicavam o mundo por meio de deuses imprevisíveis e moralmente falhos, Gênesis apresenta um Deus santo, justo, paciente e gracioso.
E esse contraste é fundamental para a gente compreender toda a narrativa. Então vamos mergulhar nesse texto? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, a gente vai ler dos versos 1 ao 4. E o texto diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Depois de apresentar as genealogias de Caim e de Sete no capítulo anterior, Moisés volta o seu olhar para toda a humanidade. A população está ali crescendo rapidamente, mas esse crescimento não produz uma sociedade marcada pela justiça e pela comunhão com Deus. Pelo contrário, o pecado continua se espalhando e alcançando proporções cada vez maiores. E esses versículos sempre levantam uma questão: quem são esses filhos de Deus? E ao longo da história da igreja, cristãos fiéis defenderam interpretações diferentes. Alguns entendem que essa expressão se refere a seres angelicais. Outros defendem que ela identifica a descendência de Sete. Pessoalmente, considero que a interpretação que identifica os filhos de Deus com a linhagem de Sete é a que melhor se harmoniza com o contexto da narrativa. Porque nos capítulos 4 e 5, Moisés construiu ali cuidadosamente um contraste entre as duas linhagens, não foi? De um lado, a descendência de Caim, marcada por uma cultura que se desenvolve cada vez mais distante de Deus. Do outro lado, a descendência de Sete, por meio da qual o Senhor preserva a linhagem da promessa e aqueles que invocam o seu nome. Então, seria bastante natural que aqui no capítulo 6, que é a continuidade, ele continuasse também esse contraste, mostrando o que acontece quando essa distinção começa a aparecer, quando eles começam a se misturar. Além disso, o foco da narrativa permanece o tempo todo sobre a humanidade. O texto começa dizendo, né, quando os homens começaram a se multiplicar. E depois fala, Deus declara, o meu espírito não vai agir para sempre em quem? No homem. E poucos versículos aqui na frente vai dizer que o Senhor vê que a maldade do ser humano havia se multiplicado sobre a terra. Então, todo o diagnóstico divino, ele recai sobre o coração humano. E outro detalhe, todo o juízo também é anunciado contra a humanidade. O interesse de Moisés não está em explicar uma rebelião angelical, mas está em mostrar até onde o pecado do homem havia chegado. Mas olha, independente da posição adotada, a mensagem principal da passagem permanece a mesma. A humanidade rejeitou os limites estabelecidos por Deus e passou a viver governada pelos seus próprios desejos. Perceba a sequência ali do verso 2. Eles viram, tomaram as que mais lhe agradaram. Essa linguagem não é nova em Gênesis, né? Quando Eva foi tentada lá no jardim, Moisés escreveu que ela viu que o fruto era bom, ela desejou e depois o quê? O tomou. E agora a mesma coisa, o mesmo padrão reaparece. Perceba que o pecado continua seguindo o mesmo caminho. Primeiro o desejo ocupa o coração, depois o homem toma para si aquilo que deseja, sem considerar qual é a vontade de Deus. O problema, portanto, não é apenas quem eram essas pessoas, mas é a atitude do coração. A humanidade continua vivendo como se pudesse decidir sozinha o que é bom, o que deseja possuir, quais os limites deve respeitar. Perceba que a autonomia que entrou no jardim do Éden, agora ela domina a sociedade inteira. E depois de descrever a rebelião da humanidade, Moisés nos leva para outra cena. Até aqui a gente acompanhou aquilo que os homens fazem, mas agora a narrativa nos mostra como Deus vê essa realidade. Vamos só dar um pulinho primeiro no verso 4 para a gente falar de outro termo que também é bem debatido antes da gente falar do verso 3. Porque Moisés menciona os gigantes, os nefilins. E o significado exato dessa palavra não é totalmente certo, mas o próprio texto nos ajuda a entender aquilo que ele quer enfatizar. Em vez de explicar quem eles eram, Moisés diz que eles eram valentes homens de renome. E o foco não está na sua aparência física, mas está no seu poder, na sua influência, na sua fama. E tem uma ironia muito interessante aqui. Perceba que o mundo admirava esses homens, eles eram figuras conhecidas, respeitadas, lembradas por seus feitos, homens de renome. No entanto, Moisés dedica a eles apenas uma breve referência. Poucos versículos depois, toda a atenção da narrativa se volta para um homem que não é apresentado como poderoso, famoso ou influente. Noé se destaca por uma razão completamente diferente. Ele andava com Deus. E essa é uma inversão que aparece repetidas vezes na Escritura. O mundo costuma celebrar aqueles que acumulam poder, fama, prestígio.
Deus, porém, olha para aqueles que lhe pertencem e caminham em fidelidade a ele. É esse contraste que começa a preparar o leitor para o restante da narrativa. Enquanto a humanidade admira seus homens de renome, Deus está preparando aquele por meio de quem preservará a sua promessa. Agora volta comigo no verso 3, né, que diz assim: Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ao longo de Gênesis, a gente tem visto a paciência de Deus diante do pecado humano. Depois da queda, Deus não destruiu imediatamente Adão e Eva. Depois do assassinato de Abel, Caim foi julgado e recebeu uma severa sentença. Ele se tornou fugitivo e errante pela terra, mas ainda assim, Deus preservou sua vida e lhe concedeu um sinal de proteção. Em cada episódio, a gente vê que a justiça de Deus caminha lado a lado com a sua misericórdia. Mas agora, a medida da corrupção tinha atingido seu limite. O Deus que durante gerações suportou pacientemente a rebelião humana anuncia que o tempo da sua longanimidade em relação àquela geração estava chegando ao fim. Quando Deus diz o meu espírito não vai agir para sempre no homem, a gente deve se lembrar de que é o próprio Deus quem sustenta a vida de toda a criatura. Então, desde o princípio, a vida humana existe porque Deus a concede. Foi Ele quem formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas. Agora, diante de uma humanidade que insiste em viver em rebelião contra o seu Criador, Deus anuncia que não continuará sustentando indefinidamente aquela geração. O mesmo Espírito que concede a vida também estabelece o limite da existência humana. E os 120 anos mencionados aqui se referem ao tempo que antecederia o dilúvio. Deus estabelece um prazo antes da execução do seu juízo. Ainda haveria tempo, mas esse tempo teria um fim. E essa interpretação, ela também parece se harmonizar com o restante de Gênesis, porque depois do dilúvio, lá no capítulo 11, a gente lê sobre os diversos descendentes de Noé que viveram muito mais do que 120 anos. Então isso desmonta a ideia de que os 120 anos seriam um limite de idade e não um prazo. Bom, mas o mais importante do que determinar exatamente o significado desse número, é perceber o princípio que Moisés está ensinando. A paciência de Deus, ela não deve ser confundida com aprovação ou indiferença. O Senhor concede tempo, adverte e suporta com longanimidade a rebelião humana. Mas chega um momento em que a sua justiça se manifesta. E é somente depois dessa declaração aqui que Moisés apresenta um dos diagnósticos mais profundos de toda a Bíblia sobre a condição humana. Vamos ler o verso 5? Diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Esse versículo merece ser lido com atenção. Moisés descreve aqui o pecado em 4 dimensões. Primeiro, o pecado tornou-se intenso. A maldade era grande na terra. Nós não estamos mais diante de pecados isolados ou de indivíduos rebeldes. A corrupção havia alcançado toda a sociedade. Segundo, o pecado era interno. O problema não estava apenas nas ações externas, mas nos desígnios do coração. Antes que a violência aparecesse nas mãos, ela já habitava pensamentos, intenções e os desejos do coração do ser humano. Terceiro, o pecado tornou-se absoluto. Moisés afirma que os desígnios do coração eram somente maus. Isso não significa que cada pessoa praticasse o maior mal possível em todos os momentos, mas que o pecado havia contaminado toda a natureza humana. Nenhuma área da vida permanecia intacta. E por fim, o pecado tornou-se contínuo. Isso acontecia o tempo todo. A rebelião contra Deus já não era uma exceção, mas havia se tornado o padrão da humanidade. Perceba como Moisés aprofunda o diagnóstico ao longo de Gênesis, porque no capítulo 3 a gente viu um casal pecando. No capítulo 4 a gente vê uma família marcada pela violência. Agora no capítulo 6, toda a terra está corrompida. O pecado nunca permanece estático. Quando ele não é confrontado, cresce, se espalha e produz consequências que alcançam pessoas, famílias, sociedades e gerações inteiras. É justamente por isso que a Bíblia ensina que o problema mais profundo da humanidade não está, em primeiro lugar, nas circunstâncias em que vivemos, mas no coração humano. As estruturas da sociedade são apenas um reflexo daquilo que primeiro habita dentro de nós. É nesse contexto que nós encontramos uma das declarações mais comoventes de toda a narrativa. Veja o verso 6. Ele diz: Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração.
Essas palavras não significam que Deus tenha cometido algum erro ou descoberto algo que ele desconhecia. A Bíblia afirma repetidamente que Deus não muda em seu caráter, em seus propósitos, nem em seu conhecimento. O Senhor jamais é surpreendido pelos acontecimentos da história. Então, o que Moisés está aqui nos ensinando? A Bíblia frequentemente descreve Deus utilizando uma linguagem que nós, seres humanos, somos capazes de compreender. A gente chama isso de antropomorfismo. Deus revela aspectos do seu caráter por meio de expressões humanas, para que a gente possa entender, dentro das nossas limitações, dentro da nossa linguagem, quem ele é e como ele se relaciona com a sua criação. Quando Moisés diz que Deus ficou triste e que isso lhe pesou o coração, ele não está dizendo que Deus mudou de ideia ou percebeu que havia cometido um equívoco, não. O que o texto comunica é o fato de que o pecado não é algo que Deus observa com frieza ou indiferença. O pecado ofende a sua santidade e desfigura a boa criação que saiu das suas mãos. Aquele mundo que no capítulo 1 Deus contemplou e declarou ser muito bom, agora estava cheio de violência. O Criador vê sua criação marcada por aquilo que ele nunca desejou para ela. Essa linguagem nos ajuda a compreender que Deus não é indiferente diante do mal. Ele ama aquilo que criou e se entristece ao ver o pecado destruindo vidas, relacionamentos e toda a ordem da criação. Essa tristeza, porém, não diminui a sua justiça, pelo contrário, prepara o anúncio do juízo. O Deus que ama sua criação também é o Deus santo, que não vai deixar o mal permanecer para sempre. Vamos ler o verso 7, leia comigo, diz assim: O Senhor disse: farei desaparecer da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Perceba que o juízo não atinge apenas a humanidade. Toda a criação sofre consequências do pecado do homem. Mas há um detalhe na forma como Moisés descreve esse juízo que merece a nossa atenção. Deus menciona o ser humano, os animais, os seres que se rastejam e as aves do céu. Essa ordem nos faz lembrar imediatamente da criação em Gênesis, quando Deus encheu a terra de vida. Agora o movimento da narrativa acontece em direção oposta. É como se a criação estivesse sendo desfeita. O mundo que Deus havia formado e enchido de vida agora caminha para o caos, por causa da rebelião humana. O juízo, portanto, não é um ato arbitrário, mas a resposta justa de Deus a um mundo que rejeitou completamente a ordem estabelecida por seu Criador. Mas a narrativa não termina na desconstrução da criação. Quando tudo parece caminhar para o fim, Moisés escreve uma frase que mantém viva a esperança. O verso 8 diz: Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Algumas traduções dizem: Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. E ela surge exatamente quando a narrativa parece caminhar apenas para o juízo. Depois de descrever uma humanidade completamente corrompida, Moisés chama a nossa atenção para uma pessoa, para aquele homem, para Noé. E não porque Noé fosse naturalmente melhor do que todos os outros, mas porque havia encontrado graça diante do Senhor. Essa ordem é muito importante. O texto não diz que Noé encontrou graça porque era justo. Nos versículos seguintes, nós vamos ver que ele era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Mas Moisés faz questão de apresentar primeiro a graça de Deus. A justiça de Noé não é causa da graça. Ela é fruto de uma vida alcançada por essa graça. E esse é um padrão que atravessa toda a Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus nunca salva pessoas porque elas merecem ser salvas. A iniciativa sempre parte dele. Sua graça alcança pecadores, transforma seus corações e produz uma vida de fé e obediência. É exatamente isso que começamos a enxergar na vida de Noé. E caminhamos então para os versos 9 e 10. Porque depois de mostrar a corrupção, que a corrupção havia tomado conta da terra, Moisés nos dirige para a vida desse homem de Noé. E diz assim: são essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E essas palavras, elas nos lembram imediatamente do capítulo anterior, né? A única outra pessoa descrita como alguém que andou com Deus foi Enoque. Você se lembra? E essa conexão, ela não parece ser acidental, porque depois de apresentar duas linhagens ao longo dos capítulos 4 e 5, Moisés mostra que Deus continua preservando um povo para si.
A violência havia se espalhado pela terra, mas ainda existe um homem que vivia em comunhão com o Senhor. Moisés descreve Noé com 3 características principais. Primeiro, ele diz que ele era justo, e isso não significa que ele fosse um homem sem pecado. A própria continuação de Gênesis vai nos mostrar que Noé também era um pecador e que ele precisava da graça de Deus. Ser justo significa viver em conformidade com a vontade de Deus. É alguém cuja vida demonstra fidelidade ao Senhor. Depois, o texto diz que Noé era íntegro. A ideia aqui não é de perfeição, mas de integridade, de alguém cuja vida era inteira, sem duplicidade. Olha que interessante. É a mesma palavra usada em outras partes do Antigo Testamento para descrever um sacrifício sem defeito. Interessante, né? Noé não vivia uma vida dividida entre Deus e o mundo. Seu coração pertencia ao Senhor. Isso nos lembra também do livro de Tiago, não é? Tiago exorta aqueles cristãos a não serem pessoas de ânimo dobre, divididas entre confiar em Deus e confiar no mundo ou em si mesmas, de desejar obedecer ao Senhor e ao mesmo tempo amar o mundo. A integridade bíblica não é a vida de quem nunca tropeça, mas a vida de quem pertence inteiramente a Deus. Noé certamente ainda era um pecador, mas sua vida não era marcada pela duplicidade. Ele caminhava com Deus e desejava viver de acordo com a sua palavra. E por fim, Moisés resume tudo isso dizendo que Noé andava com Deus. Essa é uma expressão profundamente relacional. No capítulo 3, Adão e Eva esconderam-se da presença de Deus. Agora nós encontramos um homem que vive na presença de Deus. Enquanto a maioria da humanidade caminhava em direção à corrupção, Noé caminha com o Senhor. Essa talvez seja a característica mais importante da sua vida, porque antes de falar sobre a arca, sobre a obediência ou sobre a perseverança, Moisés fala sobre o relacionamento que Noé tinha com Deus. Ele caminhava com Deus. E isso também nos ensina algo importante. Porque em uma cultura que valoriza resultados, produtividade, reconhecimento, nós somos facilmente levadas a medir a nossa vida espiritual por aquilo que nós fazemos para Deus. Mas antes de destacar qualquer obra de Noé, a Escritura destaca a comunhão que ele tinha com o Senhor. A obediência que veremos ao longo da narrativa nasce desse relacionamento, brota de um coração que crê e que teme ao Senhor. O verso também apresenta a sua família. O verso 10 apresenta, diz assim: gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E ao mencionar os filhos de Noé antes mesmo do dilúvio, Moisés já está preparando o leitor para perceber que Deus não está apenas preservando um homem. Ele está preservando a linhagem da promessa e garantindo a continuidade da história da redenção. A gente vai ver mais sobre os filhos de Noé logo na frente, nos capítulos 9, 10. E aí logo em seguida aqui, a narrativa volta a ampliar o foco. Vamos ver os versos 11 e 12. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Veja a repetição do corrompido, corrompido. E essa palavra violência, ela merece a nossa atenção. O termo no hebraico, ele não descreve apenas agressões físicas. Ele comunica uma sociedade marcada pela opressão, pela exploração do próximo, pelo abuso do poder, pela injustiça. A corrupção já não estava restrita ao coração humano, ela moldava a forma como as pessoas viviam umas com as outras. E tem um detalhe que não deve passar despercebido. No capítulo 1, Deus ordenou que o homem enchesse a terra. Agora Moisés diz que a terra estava cheia, mas cheia de quê? Não de justiça, não da glória de Deus. A terra estava cheia de violência. O mandato da criação continuava sendo cumprido em termos numéricos, mas havia sido completamente distorcido pelo pecado. A humanidade se multiplicou, desenvolveu cidades, cultura, poder, mas se afastou cada vez mais do seu Criador. E olha que significativo o versículo 12. Deus viu, Deus olhou para a terra, ele viu. No capítulo 1, Deus via a sua criação e repetidamente declarava que ela era boa. Agora Deus olha para a terra e vê corrupção. O problema não é que a criação tenha deixado de ser boa em si mesma. O problema é que aqueles que receberam a responsabilidade de cultivar e governar corromperam o caminho que Deus havia estabelecido. E essa observação prepara o anúncio do juízo que a gente vai ver a seguir. Deus não está reagindo de forma impulsiva. Ele vê a realidade exatamente como ela é e ele responde em perfeita justiça. Antes de julgar, ele faz um diagnóstico verdadeiro da condição da humanidade. Vamos ler o verso 13? Diz assim:
Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Perceba que pela terceira vez nesse capítulo, a violência da humanidade aparece como fundamento, como causa do juízo divino. Moisés faz questão de mostrar que o dilúvio não foi um ato impulsivo de Deus, nem uma explosão de ira descontrolada. Antes de anunciar o juízo, Deus apresenta o seu diagnóstico da condição da humanidade. A terra estava corrompida, estava cheia de violência. O homem havia destruído a ordem que Deus estabelecera na criação. E existe um detalhe interessante no texto em hebraico, porque o verbo usado para dizer que a humanidade havia corrompido a terra é o mesmo utilizado quando Deus declara que irá destruir a humanidade. Então, em outras palavras, o juízo corresponde exatamente ao pecado. Aqueles que corrompem a criação experimentarão as consequências da própria corrupção. E essa é uma verdade importante para a gente, porque Deus nunca julga de maneira arbitrária. Seu juízo sempre é santo, justo e perfeitamente coerente com o seu caráter. Mas logo em seguida, a gente vai ver algo que é surpreendente, né? Em vez de simplesmente anunciar a destruição, porque Deus poderia ter simplesmente acabado com tudo, Deus começa a dar instruções detalhadas para a construção de uma arca. Vamos ler dos versos 14 ao 16? Diz assim: faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura no meio de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. À primeira vista, essas medidas podem parecer apenas informações técnicas. No entanto, elas revelam algo importante sobre o caráter de Deus. O Senhor não apenas anuncia o juízo, mas ele também providencia, em detalhes, o meio pelo qual seu povo será preservado. E há um detalhe interessante no texto em hebraico, que a palavra traduzida por arca, tevar, ela aparece apenas 2 vezes em todo o Antigo Testamento. A primeira vez é aqui nessa narrativa, descrevendo a arca de Noé, e a segunda aparece lá em Êxodo, no capítulo 2, quando a mãe de Moisés coloca o seu filho num pequeno cesto revestido com betume e o deposita sobre as águas do Nilo. Pois é a mesma palavra para arca. Nos 2 casos, essa palavra é utilizada para descrever um recipiente preparado por Deus para preservar a vida em meio às águas da morte. Noé é preservado das águas do dilúvio para que a humanidade tenha um novo começo. Moisés é preservado das águas do Nilo para se tornar o libertador por meio de quem Deus conduzirá Israel para fora do Egito. Moisés sabia como essa arca era importante, não é? Nos 2 relatos, as águas representam juízo e morte, enquanto a arca se torna um instrumento da preservação divina. E é lindo perceber que, mais uma vez, a iniciativa pertence inteiramente ao Senhor. Não foi Noé quem imaginou uma embarcação para escapar do dilúvio. Ele nem conhecia o que era dilúvio. Não foi a mãe de Moisés que inventou um plano de salvação independente de Deus. Nos 2 casos, Deus providencia o meio pelo qual a vida vai ser preservada. Sempre que Deus anuncia o juízo, ele também revela o caminho da salvação. Foi assim no Éden, quando Deus prometeu a descendência da mulher. Será assim na Páscoa, quando Deus providenciará um cordeiro para que o povo escape do juízo. Será assim no deserto, quando a serpente de bronze é levantada e todo aquele que olhava para ela era salvo. E será assim de maneira definitiva em Cristo. Antes que as águas do juízo chegassem, Deus já havia providenciado um lugar de refúgio. Toda a provisão parte de Deus. O Senhor anuncia o juízo, apresenta o plano, revela cada detalhe, o Senhor providencia o meio de salvação. Mais uma vez, a narrativa nos lembra que a salvação sempre começa em Deus. E depois de descrever a arca, o Senhor explica o porquê ela será necessária. Vamos ler os versos 17 e 18? Por quê? Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece em Gênesis. Ao longo dos capítulos anteriores, a gente viu Deus se relacionando com o homem por meio de promessas, mandamentos, bênçãos. Em Oséias, no capítulo 6, no verso 7, a gente lê que já havia uma aliança com Adão. Mas agora Moisés dá um nome a essa relação e ele utiliza uma palavra que vai se tornar central por toda a história da redenção. Deus não está apenas preservando Noé,
ele está preservando a sua promessa. Ao estabelecer a sua aliança com Noé, Deus garante que o seu plano de redenção vai continuar avançando. Perceba que quem toma a iniciativa é Deus. Deus não convida Noé para negociar uma aliança. Ele declara: com você estabelecerei a minha aliança. Mais uma vez, é Deus quem age primeiro. A aliança nasce da iniciativa divina, não da capacidade humana. E em seguida, Deus ordena que Noé leve para dentro da arca representantes dos animais e alimento suficiente para todos. Vamos ler do 19 ao 21, diz assim: de todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Esses detalhes, eles também nos fazem olhar para trás. Em Gênesis 1, Deus criou os animais segundo a sua espécie e ele confiou ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Agora, aqui, em meio ao juízo, o Senhor não abandona aquilo que ele fez. Ele preserva a vida para que um novo começo seja possível. E tem um detalhe que merece a nossa atenção. Deus diz a Noé: virão a você, está no verso 20. Não é Noé quem percorre toda a terra tentando reunir os animais. É o próprio Deus quem os conduz até a arca. E essa cena, ela nos remete a Gênesis 2, quando o Senhor trouxe os animais até Adão para que ele lhes desse nome. Nos dois relatos, a gente vê o mesmo Deus soberano governando sobre a criação. Os animais respondem ao seu Criador, porque toda a criação continua debaixo do seu domínio. Isso nos lembra que, embora o pecado tenha corrompido o mundo, ele nunca retirou Deus do seu trono. O Senhor continua governando todas as coisas e conduzindo a história segundo os seus propósitos. O objetivo do dilúvio não era abandonar a criação, mas purificá-la, para que a história da redenção continuasse avançando. O Deus que criou todas as coisas em Gênesis 1 é o mesmo Deus que agora preserva a sua criação para um novo começo. E a gente chega finalmente no verso 22, que diz assim: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, depois de apresentar a corrupção de toda a humanidade, Moisés encerra o capítulo destacando a obediência de Noé. Noé faz exatamente o que Deus lhe ordenara. E o faz pela fé. Ao longo desse capítulo, a gente viu uma humanidade que insiste em viver segundo os seus próprios desejos. E em contraste, Noé não decide por si mesmo o que parece melhor. Ele recebe as palavras de Deus, confia nela e molda toda a sua vida por aquilo que o Senhor disse. É importante observar a ordem da narrativa. Antes de dizer que Noé era justo, íntegro e que andava com Deus, Moisés afirma que Noé achou graça diante do Senhor. Então a obediência de Noé não foi o caminho para conquistar o favor de Deus. Ela foi a resposta de alguém que já havia sido alcançado por esse favor. Deus não salva pessoas porque elas obedecem perfeitamente. Ele salva pela sua graça. E essa graça produz uma vida de fé e obediência. E ao olharmos para Gênesis até aqui, a gente percebe outro tema que começa a ganhar força. Sempre que a comunhão com Deus é rompida, a morte avança. Foi assim com Adão e Eva. Ao rejeitar a palavra de Deus, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Mas a gente também começa a perceber o outro lado dessa verdade. Quando Deus restaura a comunhão com alguém, a vida floresce. Enoque andou com Deus e foi preservado de maneira extraordinária. Agora Noé anda com Deus e é preservado em meio ao juízo, um juízo que traz morte sobre toda a terra. Um teólogo escreveu que onde a comunhão com Deus é restaurada, a libertação da morte inevitavelmente começa a aparecer. Ainda não de forma plena, mas como um sinal da obra que Deus está realizando na história. E o que é que essa narrativa significou para a audiência original? Quando Moisés escreveu essas palavras para Israel estava ali no deserto, a caminho da terra prometida, e aquela geração estava prestes a entrar em uma terra marcada por idolatria, violência, corrupção moral. Em pouco tempo, o próprio Deus usaria Israel como instrumento do seu juízo contra aquele povo cananeu. Por isso, antes de conduzir esse povo à terra, Moisés precisava ensinar a eles quem Deus é. E o dilúvio mostra que o Senhor não fecha os olhos para o pecado. Seu juízo não é impulsivo nem arbitrário. Ele é paciente, ele adverte, concede tempo para arrependimento, mas ele não trata a rebelião como algo sem importância.
O mesmo Deus que julgou o mundo nos dias de Noé continuava governando a história de Israel. Ao mesmo tempo, essa narrativa ensinava o caminho da vida. Desde o Éden, Moisés vem colocando diante do seu povo dois caminhos: o caminho da autonomia e o caminho da obediência. Adão escolheu decidir por si mesmo o que era bom, Caim seguiu esse mesmo modelo. A geração de Noé também viveu segundo seus próprios desejos. Em todos esses casos, a rebelião produziu morte. Noé, porém, percorreu outro caminho. Ele encontrou graça diante do Senhor, andou com Deus e respondeu com obediência à sua palavra. Sua vida se tornava um exemplo para Israel de que a verdadeira vida não é encontrada na independência em relação a Deus, mas na comunhão com Ele. Esse era o ensino que Israel precisaria guardar ao entrar em Canaã. Eles seriam cercados por povos que viviam exatamente como a geração do dilúvio, rejeitando o Senhor e enchendo a terra de violência e idolatria. Deus usaria Israel como instrumento do seu juízo contra aquelas nações, mas o povo deveria lembrar que também estava debaixo da mesma aliança e do mesmo chamado, a obediência. Se abandonasse o Senhor e seguisse o mesmo caminho das nações, eles iriam experimentar das mesmas consequências. O privilégio da aliança nunca foi uma licença para a desobediência. E o que é que essa narrativa significa para nós hoje, em Cristo, leitoras do século XXI? Bom, embora milhares de anos nos separem dos dias de Noé, a condição do coração humano continua a mesma. O pecado ainda produz os mesmos frutos de rebelião contra Deus, violência, injustiça, morte. A tecnologia avançou, as cidades cresceram, o conhecimento se multiplicou, mas nada disso foi capaz de resolver o problema mais profundo da humanidade: um coração que insiste em viver independentemente do Criador. Talvez o aspecto mais inquietante dessa narrativa seja justamente perceber que antes do dilúvio, a vida seguia normalmente. As pessoas trabalhavam, construíam famílias, planejavam o futuro, celebravam, faziam negócios. Jesus diz no Evangelho de Mateus que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O problema não estava nessas atividades, todas elas fazem parte da boa criação de Deus. O problema era viver como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse falado, como se a sua palavra pudesse ser ignorada, como se o pecado não tivesse consequências, como se a história jamais chegasse ao dia em que o próprio Deus faria justiça. E essa é, em muitos aspectos, a mentalidade do nosso tempo. Vivemos em uma época em que gostamos de falar sobre o amor de Deus, sua graça, sua bondade, sua misericórdia. E devemos falar sobre tudo isso, porque a Bíblia fala. Mas muitas vezes fazemos isso às custas da sua santidade. Acabamos construindo uma imagem de Deus que existe para realizar nossos sonhos, resolver nossos problemas, satisfazer os nossos desejos, um gênio da lâmpada. Um Deus que nunca confronta, que nunca disciplina, que nunca julga. Um Deus que está sempre pronto para dizer sim, mas que jamais diria não. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é amor, sim, mas seu amor nunca pode ser separado da sua santidade. Na verdade, foi o amor de Deus que levou Adão a receber uma advertência tão clara no jardim do Éden: no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Essas palavras não foram cruéis, elas foram amorosas. Antes que o homem pecasse, Deus já havia revelado as consequências da sua rebelião. Ele não escondeu a verdade. Ele não mudou as regras depois. Ele não surpreendeu Adão com uma sentença inesperada. Quando o pecado entrou no mundo, Deus simplesmente cumpriu aquilo que havia anunciado. Foi assim no Éden, foi assim nos dias de Noé e continua sendo assim hoje. O dilúvio não revela um Deus impulsivo, revela um Deus verdadeiro. Um Deus que leva sua própria palavra a sério. Um Deus que não mente, que não volta atrás no que disse e que sempre age em perfeita coerência com o seu caráter. Ao mesmo tempo, observe como essa história também revela a sua paciência. Entre a promessa feita no Éden e o dilúvio passaram-se muitas gerações. Enoque anunciou o juízo que viria. Noé construiu a arca durante anos. Enquanto a longanimidade de Deus aguardava. O Senhor deu tempo. Ele chamou ao arrependimento, advertiu, mas os homens continuaram vivendo como se Deus nunca fosse cumprir a sua palavra. Essa é uma realidade que atravessa toda a história da redenção. Os profetas anunciaram o juízo e poucos ouviram. João Batista pregou: arrependam-se. O próprio Senhor Jesus falou repetidas vezes sobre o juízo vindouro e comparou os seus dias aos dias de Noé. E o mesmo acontece conosco.
O apóstolo Pedro nos lembra que muitos zombariam da promessa da volta de Cristo, imaginando que tudo permaneceria como sempre foi. Mas a demora não significa esquecimento, ela revela a paciência de Deus, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso precisa mudar a maneira como olhamos para o tempo em que vivemos. Cada novo dia não é um sinal de que Deus desistiu do seu juízo, é sinal da sua misericórdia. Cada manhã é mais uma oportunidade para que homens e mulheres se arrependam e se voltem para Cristo. Mas essa oportunidade não vai permanecer para sempre. Assim como chegou o dia em que Deus fechou a porta da arca, vai chegar o dia em que Cristo vai voltar para julgar vivos e mortos. É justamente por isso que Noé aponta para alguém maior do que ele. Noé foi preservado pela graça. Cristo é a manifestação perfeita da graça de Deus. Noé era justo na sua geração. Cristo é perfeitamente justo. Noé obedeceu à palavra de Deus, mas Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Noé preservou sua família do juízo temporal, mas Cristo salva definitivamente todos aqueles que nele pertencem. Noé preservou a linhagem da promessa. Cristo é a promessa. Noé atravessou o juízo de Deus. Cristo suportou o juízo de Deus em nosso lugar. Noé entrou na arca para escapar da ira. Cristo entrou voluntariamente na morte para que todo aquele que nele crê jamais experimente a condenação. Por isso, ao terminarmos esse capítulo, a pergunta não é apenas se a gente admira a fé de Noé. A pergunta é se a gente leva a palavra de Deus tão a sério quanto Noé levou. A gente vive como a geração dos dias de Noé, convencidas de que a vida vai continuar exatamente como foi? Ou a gente vive à luz daquilo que Deus já revelou sobre si mesmo? O mesmo Deus que advertiu Adão, o mesmo Deus que falou por meio de Enoque, o mesmo Deus que anunciou juízo a Noé, o mesmo Deus que enviou os profetas, o mesmo Deus que falou por meio do seu Filho, é o Deus que um dia consumará todas as coisas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A graça que alcançou Noé continua sendo a mesma graça que nos alcança em Cristo. E essa graça nunca nos deixa onde nos encontrou. Ela nos conduz a uma vida de comunhão com Deus, de confiança na sua palavra e de obediência alegre. Porque como Moisés vem nos ensinando ali desde o Éden, existem apenas dois caminhos diante de nós. O caminho da autonomia, que termina em morte, e o caminho da comunhão com Deus, que conduz à vida. Vamos orar? Santo Deus, nós te adoramos porque és perfeitamente santo, justo e verdadeiro. Tu nunca mudas, nunca volta atrás em tua palavra e nunca deixa o pecado sem respostas. Confessamos que muitas vezes somos tentadas a olhar para o nosso pecado com muito mais leveza do que o Senhor o olha. Nos perdoa, Pai, por vivermos tantas vezes como se pudéssemos decidir por nós mesmas o que é bom, seguindo nossos próprios desejos em vez da sua vontade. Obrigada porque assim como Noé encontrou graça diante dos teus olhos, nós também fomos alcançadas por tua graça em Cristo. Não havia mérito em nós. Foi a tua misericórdia que nos encontrou, nos chamou e nos deu uma nova vida. Pai, nos dá um coração inteiro diante de ti. Nos livra de uma fé dividida, de uma obediência parcial e de uma vida moldada pelos valores deste mundo. Nos ensina a andar contigo e a confiar na tua palavra, mesmo quando ainda não enxergamos o que tu estás fazendo. E a responder com obediência tudo aquilo que o Senhor já revelou. Que jamais percamos de vista a tua santidade, Pai, mas que também jamais duvidemos da tua graça. Conserva-nos firmes até o dia em que Cristo voltar, vivendo como mulheres que agradam, com esperança e reverência, o cumprimento de todas as tuas promessas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querida, fique com Deus. Até a próxima.